Olá! No programa de hoje vamos falar sobre um tema que está sendo muito discutido no último ano, a crise hídrica que atingiu todo o estado de São Paulo. Era possível prevê-la? Quais foram os motivos e quais serão as consequências daqui para frente? Isso e muito mais você confere no Diálogos que começa agora. A crise afetou todo o estado e aqui em Campinas não foi diferente. A estiagem de 2014 pegou a população de surpresa, mas qual foi o real motivo da crise? Fenômenos naturais? Problemas de infraestrutura ou estratégia econômica? Confira agora na reportagem de Joel Henrique. Baixo nível de chuvas, estiagem, crise hídrica. Palavras que até ano passado não costumavam preocupar os paulistanos, hoje são sinais de problema. Em 2014, choveu 35% a menos se comparado com a média histórica no estado de São Paulo. No segundo semestre de 2014, o rio Atibaia, responsável por abastecer 95% do município de Campinas, teve a pior vazão da história, 3 metros cúbicos por segundo, enquanto o mínimo para abastecer a população era de 5 metros cúbicos. Mas e você? Sabe por que faltou água no estado de São Paulo? A população está usando bastante água, talvez, devido ao calor. Porque o pessoal não tem consciência, né? Gastou muito por falta de chuva, também pelo governo que não fez assim, uma previsão, né? Acho que pela questão climática mesmo, que faltou um pouco de chuva e tudo mais. Que eu saiba é isso. Então, o desmatamento, né? À beira dos rios, que vão tirando as árvores, vai a areia, a terra, né? Que vai indo embora para o leito do rio. Tá uma falta de chuva, não anda chovendo mais, né? Como era antes. E também o governo não está investindo tanto na água daqui do estado. Acho que é isso. O baixo nível de chuvas em 2014 pode ser associado a diversos fatores. Um deles é o fenômeno ODP, Oscilação Decadal do Pacífico, que determina a temperatura média das águas do maior oceano da Terra e acontece em ciclos de 30 a 40 anos. Quando a temperatura cai, diminui as chuvas aqui na nossa região. Quando a temperatura decadal do Pacífico sobe, aumenta a precipitação aqui. Então, entre 35 até 69, 73 mais ou menos, esta temperatura estava mais baixa e a nossa região passou por um período prolongado de 35 anos de precipitações mais baixas. Quando essa temperatura subiu, em meados da década de 70 até agora 2010, as precipitações na nossa região aumentaram. E agora a previsão é que até 2030, 2040, esta temperatura fique mais baixa. Isso vai fazer com que as chuvas na nossa região também diminuam. Outro fator que influenciou diretamente a crise é a falta de estrutura adequada dos órgãos públicos responsáveis. Em todo o país, aproximadamente 40% da água já tratada se perde no caminho antes mesmo de chegar na casa dos brasileiros, devido a furos e rachaduras nas tubulações que conduzem esta água. Sem falar no esgoto, que nas grandes cidades como São Paulo é despejado direto na natureza, sem nenhum tratamento. É uma região com estresse hídricos, porque não só a população utiliza água, mas toda a indústria e a agricultura também usa essa água. O rio Tietê também, mesmo no período de seca, tem uma vazão de 60 metros cúbicos por segundo, 60 a 70. Só que ele não tem qualidade para ser utilizado. Então, se nós tratássemos os efluentes, recuperasse a qualidade dos rios, nós teríamos um aumento da disponibilidade por qualidade. Campinas aprendeu com um erro. Desde ano passado, a Sanasa, empresa de água e esgoto, está investindo na manutenção e troca do sistema de tubulações da cidade. A cidade de Campinas hoje tem 1.000 quilômetros de redes antigas, redes com mais de 100 anos, de cimento amianto, de ferro fundido, e são redes que se rompem com muita facilidade. Principalmente com o crescer da cidade, o aumento no tráfego de veículos pesados, a movimentação do solo faz com que essas redes se rompem com mais facilidade. Campinas ela tem hoje um dos menores índices de perdas. Hoje nós temos 19,2% do índice de perdas, enquanto que a média nacional é 40%. Por se tratar de um recurso vital para a sobrevivência, a falta de qualidade e de disponibilidade de água afeta diretamente toda a sociedade. Com a redução de vazões, as indústrias não conseguem operar, elas têm que mudar turno, selecionar qual linha de produção que fica em funcionamento. Em São Paulo, 120 postos de saúde ficaram fechados por falta de água. Muitas escolas dispensaram os alunos por falta de condições de higiene, porque não existia água também. Então isso impacta a economia. É preciso acabar com a cultura de que o Brasil é abundante em água. Afinal, apenas uma pequena parte dela é passível de consumo. Todo o resto se concentra na região amazônica, onde está localizado apenas 5% da população brasileira.
A estiagem de 2014 pegou população e autoridades de surpresa, o que nos fez perceber que é necessário, antes de tudo, repensar o modo como enxergamos o problema, para só assim encontrar a solução. Vamos conversar agora com o professor e pesquisador da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, Antônio Carlos Ufo. Ele possui especialidade em planejamento e gerenciamento de recursos hídricos e ambientais. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, no início da década de 50, a nossa região enfrentou um período de estiagem, parecido com o que estamos vivendo hoje. De acordo com tudo que a gente passou, era possível prever uma crise no ano passado? Sim, na década de 50 nós tivemos 7 anos de baixas precipitações, o que levou, no registro histórico do país, a menor pluviometria desse período. E é usado hoje no sistema elétrico para prever o risco de desabastecimento de energia elétrica. E esse período ele estava presente na série histórica que foi utilizada para a construção do sistema Cantareira. Então ele tinha essa informação, nós tínhamos essa informação e para a operação desse sistema, ou para o dimensionamento, esse período ele foi considerado e, portanto, sabíamos o que já tinha acontecido no passado e isso é provável que volte a ocorrer no futuro igual ou até mais severo do que já foi observado. Isso é possível, nós trabalhamos com essa hipótese. Professor, como nós podemos ver ou sentir, nós estamos passando por um período que tem ou muita chuva intensa ou muito calor intenso. Esse quadro pode piorar e pode acontecer uma nova crise agora no final do ano? Nós vivemos no país tropical, então no verão é quente e tem chuvas intensas. São as chuvas de verão que ocorrem no final da tarde, são chuvas convectivas, mas ela tem pouca área de abrangência, tem grande intensidade, mas tem também uma duração pequena. Então o volume que ela provoca, né, o volume de chuvas que ela despeja, ela causa problema localizado em drenagem urbana, mas ela não é suficientemente grande para você encher reservatório. As vazões, né, as precipitações que enchem reservatórios são aquelas precipitações que são mais longas, que demoram uma semana, 4, 5, 10 dias, com a intensidade mais baixa, só que ela atinge grandes áreas, que nós chamamos de chuvas frontais. Então, quando vem a chegada de frentes frias ou frentes quentes, elas trazem chuvas em regiões grandes e essa seria bom para encher reservatório. Então, se só ocorrerem as chuvas de final de tarde, elas não seriam suficientes para encher reservatório e a gente teria crise. Que é o que teria acontecendo agora, por exemplo, que todos os dias chove apenas a partir das 6 horas. Nós não chegamos ainda no verão, e as chuvas que estão ocorrendo, elas estão um pouquinho abaixo da média ainda, né? E eu acredito que nessas próximas 2 ou 3 décadas, as precipitações vão ter uma outra média mais baixa de longo período. Claro que vai haver ano que vai chover acima da média que nós registramos no passado, mas no geral a média vai ser mais baixa. As variações de um ano para outro vão ser menores do que nós observamos desses últimos 40 anos. Professor, a dessalinização, que é o processo de retirada do sal da água do mar, ela já é utilizada em alguns países para suprir algumas necessidades. Seria viável colocar aqui no Brasil? No Brasil, sim. Na nossa região, não. O Planalto Paulista ele está a 700, 800 metros acima do nível do mar. Então, o grande problema para São Paulo, ou até mesmo a nossa região aqui de Campinas, é o bombeamento para vencer 800 metros da Serra do Mar. E isso encarecia muito, porque os volumes necessários de água desalinizada seriam praticamente um rio. Teria que trazer 15, 20, 30 metros cúbicos por segundo. E é uma vazão muito grande para ser bombeada, o custo da energia seria imenso e hidraulicamente também você teria que fazer paradas nesses 700 metros, porque a pressão seria muito grande, né, do recalque para colocar essa água para cima da serra, e isso daria um problema de engenharia grande que poderia causar golpe de ariete se tivesse interrupção da energia e que poderia estourar essas tubulações. Então a logística desse transporte seria muito complicada, mas o custo de bombeamento da energia elétrica seria muito alto e a mais agora que nós estamos passando por essa crise hídrica que está afetando a produção da hidroeletricidade, que é a mais barata. Nós estamos usando a energia térmica pelas termoelétricas que usam o petróleo, né, para geração, o gás, o óleo diesel, e é mais caro. Então você estaria usando uma commodity, a energia elétrica, né, com valor mais alto, então ficaria muito mais caro. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, o diálogo volta em instantes. Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A
Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Todo recém-nascido deve fazer o teste da orelhinha para avaliar a função auditiva. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, ele pode ser feito gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Desde o último verão, a crise hídrica tem sido muito presente no cotidiano do campineiro. Com o racionamento, muitas pessoas mudaram seus hábitos e passaram a reaproveitar o que antes era desperdiçado, como, por exemplo, a água da chuva ou a que se perde na máquina de lavar. Mas você vai ver na reportagem da Gabriela Del Rio que nem todas as medidas foram financeiramente eficazes. A crise hídrica que atingiu todo o estado de São Paulo fez com que grande parte da população mudasse os hábitos de utilização da água. Desde 2014 tem sido comum encontrar dentro das casas e das empresas uma nova maneira de lidar com esse recurso essencial para a vida. Na casa da dona Cláudia também foi assim. Ela não dispensa a limpeza completa, inclusive no quintal. Mas hoje já sabe que a água que lava é a mesma que já foi usada uma vez. Quando começou a crise, aí eu conversei com meu marido, aí nós começamos a guardar a água da máquina para reutilizar de um dia para o outro. E quando chove também no telhado aqui, a gente coloca os baldes para poder lavar a frente, o fundo. O mesmo aconteceu na casa onde Cláudia trabalha. A escassez de água dificultou a limpeza diária e motivou para que os moradores implantassem medidas de reuso. A gente reutiliza água no quintal, muitas vezes eu aproveito, passo pano na casa, lavo cozinha, limpo o azulejo, tiro a água da máquina, a água da chuva. E tudo isso é reutilizado, né? Por isso me ajudou bastante, então a gente não teve tanto trabalho, porque em vez de a gente jogar água fora, a gente aproveitava a água. Este condomínio aqui na Vila Industrial é considerado como referência para a Sanasa. São cerca de 21 apartamentos, com 3 a 4 moradores e gasto mensal de R$ 800, o que equivale a R$ 38 para cada apartamento. Quando saiu o racionamento, a gente colocou no elevador pedindo que o pessoal economizasse água. Então todo mundo começou a economizar, utilizar a água da máquina, enxágue para usar nos banheiros. Então a gente manteve, não faltou água aqui, não teve problema. Foi em todos. Gente, vamos economizar? Vamos. Todo mundo, não, vamos economizar. Tanto ano passado. Tanto ano passado quanto esse ano e continua esse ano. Se por um lado a crise veio para conscientizar, por outro ela veio para complicar. A escassez do recurso provocou problemas para quem depende da água para trabalhar. No Mercadão aqui em Campinas, a qualidade de alguns produtos foi prejudicada. Afetou na qualidade e no preço também, porque os produtores tiveram que comprar água de caminhão para poder jogar nas plantas. Algumas espécies nem foi produzida. Diminuiu a produção, né, por causa da crise, então eles plantavam áreas menores de terra, então está sendo ainda, agora que nós estamos vivendo mais a crise porque está faltando produto no mercado porque não foi plantado, né? Afeta porque as verduras não crescem, né, da maneira correta e também aumenta muito o preço também, né? Em casa, no trabalho, na comida e agora na empresa. O Guarani Futebol Clube precisa irrigar o campo do Brinco de Ouro da Princesa mais de uma vez por dia e conta com uma nascente que já não suporta mais a demanda com a falta de chuva. Há vários anos estava sendo mantido só por essa nascente toda a irrigação do gramado. De 2 anos para cá, 1 ano e meio, essa nascente foi diminuindo a capacidade dela. Por esse motivo está sendo comprado todos os dias 2 caminhões de água para ajudar nessa irrigação, que são 40 mil litros de água por dia que entra de fora, comprado, água de reuso, um custo de R$500 por dia para estar ajudando, coisa que há mais de 1 ano e meio a gente nunca compramos essa água, sempre a nascente sustentava. Mesmo com o grande volume de chuva no mês de setembro, ainda é preciso economizar, pois os meses seguintes são de muitas incertezas.
O CEPAGRE, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, afirma que o mês de setembro foi o mais chuvoso dos últimos 19 anos. Marca suficiente para dizer que 2015 já superou o volume de chuvas de 2014, o que não significa que podemos descuidar. Ainda é preciso economizar, pois para superar os efeitos da crise do ano passado, precisamos de pelo menos mais 3 verões. Nós vimos que muitas dessas ações podem gerar economia financeira, certo? Por isso, o professor de economia da PUC Campinas, Cândido Ferreira Filho, vai conversar com a gente sobre isso. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Professor, quando falamos em crise hídrica, nós pensamos no racionamento e na água que sai da nossa torneira, mas sabemos que vai muito além disso. Porque com isso as pessoas acabam gastando menos e a Sanasa precisa de algum jeito obter seus lucros. Isso interfere na economia como um todo? Olha, a água é um fator básico de produção. Muitas indústrias usam a água como matéria-prima essencial nos seus processos produtivos. Como você vive uma crise hídrica, esse recurso mais escasso significa custos mais elevados para as empresas. É lógico que esses custos serão repassados aos preços e pode contribuir para a inflação. Ao lado disso, como nós vivemos uma situação de crise hídrica, os custos de tratamento da água costumam ficar mais elevados. Então, é lógico que isso, custos maiores para as empresas, repassam para os preços e isso pode significar inflação para toda a população. Então, é lógico que essa situação que nós vivemos não é neutra, afeta a situação da vida das pessoas, ou porque elas terão, logicamente, que rever os seus padrões de consumo, consumir menos, e, ao mesmo tempo, as próprias indústrias ou as empresas de saneamento terão custos maiores, e isso significará, logicamente, preços mais elevados para toda a população. Então, o impacto, lógico, é negativo para toda a população e nos obriga a rever os nossos padrões de consumo. Nós temos que realmente nos acostumar que esse é um recurso escasso e que tem que ser usado da melhor forma possível para o bem de toda a sociedade. Então, é possível afirmar que os reajustes na conta de água dos últimos tempos foi por causa da crise hídrica? Olha, os custos da água, do tratamento da água, ficaram mais altos. Além disso, ficaram mais altos porque, é lógico, como o volume de água é menor, isso exige um investimento da companhia de saneamento maior no tratamento. Mas, além disso, tiveram outros custos que subiram. É o caso, por exemplo, da energia elétrica. A questão da energia foi um preço que subiu brutalmente nos últimos 12 meses. Significa um custo maior para as empresas e é lógico que isso obriga uma empresa de saneamento, como o caso da Sanasa, a repassar esses preços para os consumidores. Agora, é lógico que, além disso, toda, digamos assim, a ineficiência da empresa, no caso da Sanasa, ela também repassa para os preços. Nós temos que ter claro que se trata de um monopólio, é uma única empresa que tem a concessão, no caso da distribuição de água na cidade, do tratamento do esgoto. Então, se os custos sobem, ela repassa isso para os preços, cobra isso dos consumidores. Quando a empresa, além de repassar isso para os consumidores, deveria estar preocupada também em melhorar a sua eficiência, em elevar a sua produtividade, em reduzir os seus custos de produção, rever, por exemplo, os seus custos operacionais. Lamentavelmente, o que nós temos visto aí nos últimos meses é que os preços estão subindo, as tarifas estão ficando mais elevadas e não se tem notícias de que a empresa tenha procurado, ao melhorar, elevar a sua eficiência operacional. O resultado disso é que nós, consumidores, estamos, de alguma forma, sofrendo com os preços mais altos das contas da água, no momento que nós sabemos que o país vive uma recessão, vive uma situação de desemprego, vive uma situação de salário estagnados. Então,
o trabalhador, a família campineira sofre mais nesse momento. Muito obrigada, professor. À disposição. E agora um rápido intervalo. E no próximo bloco, dicas e curiosidades sobre a água que você utiliza dentro de casa. Até já! Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Todo recém-nascido deve fazer o teste da orelhinha para avaliar a função auditiva. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, ele pode ser feito gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6843. No bloco anterior, vimos medidas que algumas pessoas tomaram em suas casas. Mas e você? Tem feito algo para economizar também? O repórter João Henrique, que está aqui comigo já, trouxe algumas dicas e medidas para você fazer aí na sua casa. Olá, Joel! A água que é um bem tão comum em nosso dia a dia e nós nem percebemos o quanto desperdiçamos, não é mesmo? Exatamente, Eduardo. E são os pequenos detalhes que escondem os grandes vilões. Como, por exemplo, uma torneira pingando. Em um ano, esse pinga-pinga de apenas algumas gotinhas desperdiça pelo menos 16 mil litros de água, o que representa cerca de R$ 1.200 a mais na despesa anual. É o mesmo caso dos vazamentos em tubulações. Um pequeno furo de 2 milímetros já é o suficiente para se perder aproximadamente 90 mil litros em apenas um mês. É uma água que vai literalmente para o ralo, Eduarda. Realmente, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Essa tal água virtual, o que é isso? Você pode explicar pra gente, por favor? É basicamente a água que se perde e não percebemos. Praticamente tudo em nossa volta, alimentos, roupas, eletrodomésticos, todos dependem de água para serem produzidos. 1 litro de cerveja, por exemplo, precisa de 5 litros de água para ser fabricado. Uma calça jeans, 11 litros de água. Um celular, 16 mil litros. É por isso que quando pensamos em escassez, é preciso ter a real dimensão do problema. Vale lembrar que muitas empresas estão adotando processos de redução mais eficazes que utilizem menos água. É isso que vamos ver agora na reportagem da Ana Guimarães, que vai mostrar essa realidade para a gente. Se vai ter água ou se vai chover, ninguém sabe. Ainda não é possível fazer uma previsão para o futuro quando se fala sobre o clima. Mas segundo o assessor de imprensa da Sanasa, Marcos Lodge, a empresa já está tomando medidas preventivas. Difícil se falar, se prospectar assim no futuro. Ainda mais falando de previsão do tempo, né? É difícil, mas a Sanasa está tomando algumas atitudes para se precaver de uma crise. Nós estamos construindo em Campinas 21 reservatórios de água potável, sendo que desses 5 já estão efetivamente sendo construídos, né, cada um em torno de 123 milhões de litros de água, e isso vai aumentar a reservação de água em 65% para a cidade de Campinas. Segundo o pesquisador Antônio Carlos Ufo, existe água em grande quantidade, mas o alto nível de poluição encontrada nos rios afeta de maneira significativa essa água, fazendo com que ela perca sua qualidade, ficando assim indisponível para uso. Nós temos água em quantidade na região, só que nós não temos qualidade, então a água se torna indisponível por falta de qualidade. Uma solução encontrada seria o tratamento dos efluentes dos rios, que aumentaria a qualidade da água, além das trocas das redes de tubulação. Essas soluções devem ser vistas como um investimento na área da saúde pública, uma vez que saúde é investimento e não um gasto. Cada real que nós investimos em redução da poluição, nós economizamos 3 em saúde pública, porque crianças deixam de ter contato com essa água contaminada, as pessoas começam a ter mais higiene e isso se reflete na saúde. Aqui na cidade de Campinas, a conscientização atinge crianças, adultos e até empresas. Nessa aqui de medicamentos farmacêuticos são utilizadas medidas para a prevenção de água há muito tempo. Mas no último ano, os trabalhos foram intensificados e os gastos poupados. Instalamos em todas as torneiras da fábrica toda, nos vestiários, nos banheiros, e nas torneiras das áreas produtivas, as válvulas redutoras de vazão. Parte do nosso processo de produção, nas linhas de embalagem, a gente precisa gerar vácuo. E para gerar vácuo, a gente precisa de uma bomba.
A bomba que a gente tinha antigamente era uma bomba hidráulica e utilizava água. A gente trocou essa bomba por uma bomba elétrica. E com essa troca de bomba, a gente deixou de gastar 6 milhões de litros de água por ano. A questão financeira realmente tem um impacto grande. A gente tem a preservação do meio ambiente e tem sim a questão financeira. Uma anda junto com a outra. O projeto de reaproveitamento da água purificada, onde parte da água que não era utilizada para a fabricação de remédios era descartada, foi reutilizada para a irrigação do jardim e usada em descargas. A economia é de 600 mil litros de água por mês. A EPAR, Estação Produtora d'Água de Reuso da Sanasa, que trata a água do esgoto, já é utilizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura, que utilizam a água na manutenção de praças e jardins. A EPAR, que teve início em 2012, tem sua produção de água de reuso através de um processo com membranas de ultrafiltração, que produz uma água com qualidade de 99% sem utilização de produtos químicos. Essa crise hídrica trouxe para a população uma consciência maior em relação ao uso da água. Então, assim, hoje a água é um bem que nós não podemos ficar sem, né? A água é vida, né? Então, na verdade, a população ela se conscientizou de que a água tem que ser usada com parcimônia, né? Então, eu acho que o resultado dessa crise hídrica foi essa lição para a população. Para terminar, Joel, quais são as dicas que as pessoas podem ter para fazer em casa? Uma boa dica, Eduardo, é optar pela compra de vasos sanitários com caixa acoplada. Neles, são gastos 6 litros de água por descarga, enquanto nos modelos com válvula na parede, por não contarem com controle de fluxo, gastam até 30 litros. Outra dica boa e barata, Eduardo, são o uso das chamados aeradores de torneira. Essas pequenas peças, que podem ser compradas em qualquer loja de utensílios domésticos, são instaladas na boca da torneira e reduzem em 50% o consumo sem alterar o fluxo de água. Muito obrigada pela participação, Joel. Realmente ótimas dicas. E aí, depois de tudo isso, conseguiu encontrar a resposta da pergunta feita no começo do programa? Pois é, não existe apenas um motivo, mas sim a junção de vários deles. A falta de infraestrutura, estratégia econômica, problemas climáticos e, é claro, o uso inconsciente de recursos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, já alertou: se não houver mudanças de hábito a curto prazo, até 2030, metade da população global vai ter problemas de abastecimento. Faça também a sua parte e preserve o nosso lar. O Diálogos fica por aqui. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Tchau!